eu posso. Então a gente também pode. Não. Então vamos mostrar a galera se ele comer. Tira filmando. Filma, Rod. Fala que não gosta da Barbie, mas gosta do Barbie. Olha só, o jogo é pra 4. Olha só a quantidade de gente que vai jogar. Ó, eu vou explicar as regras. Vai passando aí, vai Ju, eu vou explicar as regras pra você. Não, eu vou explicar. Aí, ó. Tá. Falei da banana? Eu quero uma banana. Banana, eu quero banana. Ai, gente, pra quem sabe. Não, é pegar os que... Ela come a máquina, mas tudo bem, tudo bem. Vai. Eu também senti uma coisa. Não, Bacon, vai. Vou explicar as regras. Tudo bem. Joga. Nossa, gente, quem vai comer banana? Vai ser Quem que vai comer banana? E esses bobos que comem banana? É brincanagem. Eu pensei que a banana fosse o povo chama banana. Não, gente, banana é o quê? Vai, escolhe um lugar aí, Mas vai. ganhei. Só escolher? Sabe que eu tenho que Gente, eu vou explicar as regras. Ah, eu tô ficando nervosa. Eu também. Ó, eu tô tentando explicar as regras, mas ninguém... Silêncio! Tá bom. Só que a Silvana não ouviu, mas tudo bem. Vai, Ju. Não, ó, presta atenção. Quem que vai jogar? Nós quatro. Raquelina, ela vai explicar. Eu vou ajudar alguém. Que foi? Ah, Juliana! Tá bom, vou explicar, calma. Eu vou ajudar a banana. Tá bom, silêncio agora. Você vai Até eu que sou louco. Gente, ó, presta atenção, senão vocês não vão entender. Ó, é assim, a pessoa pega e escolhe, por exemplo, eu escolho plantas e flores. Daí, gira a roleta. Daí vai dar V, deu violeta, tá com a bolinha. Mas eu não posso falar, calma, eu tenho que Tá, então pensar. é só escolher. Tá, eu penso. Daí eu penso e joguei a bolinha. Daí com a minha bolinha, eu falo violeta. Daí eu pego a coisinha na minha cor por aqui. Mas tem que pensar antes de jogar, hein? Entendeu? E joga da onde? Daqui? Primeiro daqui, pensa, daqui. velho, eu vou jogar assim. Se jogar assim, ó. Rod, você tá entendendo alguma coisa? Você tá entendendo alguma coisa? Eu tô confuso, Leo. Acho que É eu vou muito orar. além do nosso Acho que eu vou orar. entendimento. Ó, só pode jogar de trás do bagulhetinho aqui, ó. Beleza, Quer Ju? que eu explique de novo? Ô, Ju, ó, só pode jogar de trás do bagulhetinho. Não, mas não vale, porque senão você joga, ó. Não, tem que jogar um quadradinho pra trás. Assim, tem que jogar um quadradinho pra trás. Vai te dar um oi. Te dá um oi. Tá, então, Letícia, vai. Eu quero... Vai, vamos tirar no... Posso escolher o que Eu fiz quiser? uma mágica. Vai, Pitoco, vai. Pitoco, vai. Não, gente, começa. Quem começar? Eu começo. Tá bom. Quem são os jogadores? Vamos apresentar pro pessoal lá de casa. Você, Juliana, Tive uma ideia, pra quem apontar começa. Bacon e Thiago, certo? Eu começo. Mas o João não vai jogar. Saiu a Gabi. As meninas do comando. Beleza? Vai, Ju, escolhe. É as meninas. Você é menina? Você é menina? Ai, desculpa. Eu também, vai. Eu vou escolher nomes próprios. Nomes próprios. Nomes próprios. Agora eu vou girar. Não, girar pra todo mundo Ai, ver, né? calma. Nomes próprios vão ter. Aê, Thiago! Ganhei! É tipo stop, não é? É, tá dando Vocês a tacaram juntos? Ó, quem souber, tá com a Você que bolinha. explica o jogo e não entendeu? Eu entendi. Ela tá me Eu tô explicando. explicando pra câmera. Perdeu o Playboy. Você tá filmando? Desculpa. Não, ó. Quem souber, joga a bolinha. A bolinha que cair no buraquinho é quem vai falar e se acertar. E a dele que caiu. É. Tá, vai, Bacon. Vai, agora é o Rod. 1-0 pra mim. Não, é o Rod. Não, você tem que falar. Qualquer coisa? Eu falei Você escolhe, Thiago. qual você quiser. Tá, ele já falou. Ele já falou. Vai. Depois você roda. O que você pôs aí? Então vamos mostrar pro pessoal. Eu pus uma botinha no nomes próprios porque a Ju é muito ruim e eu ganhei essa partida. Ai, e os outros não são ruins, não. Vai, agora... Tacaram a bolinha. Vamos ver a opinião da banana. Eu sou melhor, eu taquei a Vai, bolinha. vai. Comidas e bebidas com a letra L. É, que é isso, Ju? limão, limão, limão. Ju! Limão é
uma Você fez, comida. ô Ju, você fez assim, ó. Não, Peraí, tempo, deixa as bananas na rarinha do jogo. Não, para, João, não tem graça. Eu falei, limão é uma delícia. Não tá certa a resposta. Não, tá certo. Não tá certo. Suco de limão. Ô, você fez assim, Ju. Não, reprise, como que ela fez? Como que ela fez? É verdade. Ela Ela, ó, assim, então. eu acho que Ela ela ainda vai ser a... esfrega. E tá empatado. A Lê vai ser a juíza. Se alguém tacar muito perto... Ó, não pode botar a mão... Ó, tem um quadrado imaginário. Não, ó, da próxima vez eu tô filmando tudo pra depois. Você tem a mina certa. O cubo imaginário Deixa eu me desculpar, então, né? Não, ó, tem um cubo imaginário aqui, entendeu? Cadê a minha? Bateu aqui, entendeu? Não pode botar. Ô, roubaram. Ó, não rindo. Ó, Eu entendi. Vocês nem jogam. tem um cubo imaginário aqui. Você não pode Gente, botar a mão vamos ali. ser. Eu vou encerrando aqui porque o vídeo está Você ficando... não pode fazer. Eu só vou mostrar pra vocês um pouquinho mais o nível da Ana, da minha amiga. Amiga, eu tô filmando seu aniversário, você tá feliz? É um vídeo? Ó, vou contar pra vocês, a primeiríssima mão é a festa dela. Mas é aniversário da Nath! Quantos anos, Nath? 18, ela Uhul. Parabéns, Nath, parabéns. Gente, eu não acredito que eu tô saindo no vídeo da Letícia. E ela me enganou hoje no cara na foto. Mas assim, né? Nath, quais são as suas perspectivas para os seus 18 anos? Ela quer matar mais baratas e ela vai vir sempre aqui pra me ajudar nisso de marketing. Eu quero matar barata. Tipo assim, você sabe que a Natasha, ela é minha escudeira, sabe? Esse de baratas. Tipo, eu ligo pra ela, Natasha tem uma barata aqui em casa, ela sai correndo da casa dela. Com o que você mata, Barata? Veneno. Não, gente, é muito engraçado. Não, mas agora é sério, qual é a sua perspectiva Tirar a carteira dos seus 18 anos? Porque eu vou estudar muito e passar na Unicamp. Peraí, seu Carlos, você queria contar? Quero mais. Sério? Gente, você é maluco? Isso A mesmo. gente vai passar junto, a gente vai passar no mesmo ano. Que isso? Porque, olha, esse vídeo é pra vocês verem que a gente tá firmando esse compromisso com a Unicamp. Profetizando já, né, gente? É bom. Daqui um ano a gente vai estar aí Falando assim, ó, passei, sou bicho. Nossa, raspando o cabelo. Ai, vamos raspar o cabelo. Então tá, gente, deixa eu mostrar mais essa parte. Você quer apresentar alguém? Não, pode. Você não quer falar nada? Vamos ver. Olha, momento louvor. Tia, manda um beijinho. Desculpa, eu não vi que você tava comendo. Não, manda só um beijinho assim. Gente, eu vou desligar, então fala tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau. Tchus, tchus, tchus. Tchus. Tchau. Vai, Giovanni. Parabéns, Ana. Vai, 1, 2, 3. Quando falar já. 1, 2, parabéns, Ana. 1, 2, 3 e...